Oi, indignados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de teoria de The House. Eu prometi pra vocês que se eu tivesse alguma teoria ia ter vídeo extra aqui no canal, então está tendo, estou cumprindo minha promessa, beleza? Então vamos lá. Dos mesmos criadores de Hunter é um vampiro, Emira é uma ilusão, o Hunter é filho da Ida, o King é filho do Titã... Não, peraí. Não, essa aqui ainda faz sentido, essa aqui eu não vou desistir ainda não. Finalmente! Eu acho que eu trouxe uma teoria pra vocês que tem muita chance de ser verdade e que conecta todas as teorias que eu fiz no passado e explica algumas coisas que elas não conseguiram explicar de uma forma tão fechadinha que se não for isso eu vou realmente ficar triste. O vídeo de hoje vai ter muito spoiler do 12º episódio da segunda temporada de The House, então se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista. O Luxa Sub já legendou, eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre o que eu acho que aconteceu com o irmão do Philip Witchbane. E se você tá aí pensando, peraí, que irmão? Você provavelmente dormiu nos últimos episódios, então eu recomendo que você assista a live que eu fiz do final do meio da segunda temporada ano passado. Fazendo uma breve recapitulação aqui, no 10º episódio da segunda temporada, quando a Luz vê o mundo humano, a gente vê uma estátua de dois homens que supostamente seriam os fundadores da cidade dela. Afinal, elas estavam do lado de uma placa escrita Bem-vindo a Gravesfield, fundada em 1635. Um dos homens das estátuas se parecia demais com o Philip Witchbane, que era o autor do diário que a Luz vinha investigando. Mesmas roupas, mesmo cabelo, o tempo em que eles existiam meio que coincidia ali. E ele também parecia, de certa forma, com o Belus. Então assim, a gente só aceitou naquele momento que eles eram a mesma pessoa, assim, mesmo que a gente não soubesse como que essa mudança aconteceu e nem como ele viveu tantos anos. Já o outro homem das estátuas tinha uma aparência que lembrava muito o Hunter, tanto pelo cabelo quanto pelo formato do nariz. Àquela altura do campeonato, todo mundo já tinha assumido que o Hunter era um Grimwalker por conta das receitas que a gente vê lá naquela sala do Belus. Mas era estranho pensar que ele fosse um clone do próprio Belus, porque eles não são tão parecidos assim. Principalmente o nariz era muito diferente. Quando a gente viu essas estátuas, porém, abriu-se a possibilidade de que ele fosse um clone desse outro homem, que se parece demais com ele. E aí, considerando que o Belus chama o Hunter de sobrinho, a gente poderia considerar que ele é um clone desse suposto irmão do Philip / Belus. E ele chamaria o Hunter assim porque, de certa forma, é um filho do cara, porque é uma criatura que foi feita a partir dele, então, assim, teoricamente ele é meio sobrinho do Philip / Belus, sim. Outra revelação importante que a gente teve no 10º episódio foi essa imagem aqui, que trazia o Philip / Belus com o irmão dele interagindo com uma bruxa. E junto com eles tinha um pássaro que lembrava demais o Flapjack, que é o talismã do Hunter. Então assim, pra mim foi praticamente confirmado ali que o Hunter era um Grimwalker feito a partir desse cara. Mas as informações trazidas pelo 12º episódio trouxeram confirmações muito mais concretas em relação a tudo isso e me fizeram aprofundar um pouco mais essa teoria. Para começar, a gente teve a confirmação de que o Philip é sim o Belus. Caso não tenha ficado claro por aquela cena dele cheirando talismãs que como se ele fosse a Rue de Euphoria, a gente tem as anotações sobre o Grimwalker na caverna, a voz do Belus falando sobre a voz dele quando ele começa a se transformar, uma capa que parece muito a do Belus e a cicatriz do socão na cara dele que a Lilith deu se transformando e ficando maior e podendo se transformar na cicatriz gigante que ocupa o rosto inteiro do Belus. Então sim, gente, o Philip é o Belus. Mas o que teria acontecido então com esse suposto irmão? É sobre isso que eu quero falar hoje. Para começar, só pra facilitar, eu vou chamar esse cara de William. Primeiro porque eu acho que é muito um nome de alguém que teria um irmão chamado Philip. E segundo porque no piloto original de The House tinha um menino chamado William que aparece numa cena muito parecida com a primeira interação oficial que a gente viu da Luz com o Hunter. Conforme esse... Bom, vamos lá, o que eu acho que aconteceu, né? Conforme esses irmãos vieram para as Ilhas Ferventes, eles tiveram formas diferentes de lidar com a magia e com todo esse mundo novo que eles estavam vivenciando. Enquanto o Philip odiava o lugar e as bruxas e queria destruir tudo, o William teria se apaixonado pelo lugar e ficado encantado com a magia. E como ele próprio era incapaz de fazer magia, a forma que ele encontrou de contribuir com a sociedade foi criando os talismãs, incluindo o próprio pássaro vermelho dele, que ele podia usar mesmo sem conseguir fazer magia. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Eu acredito que com o tempo essa diferença entre os irmãos fez com que eles se afastassem. Enquanto o Philip / Belus ficou cada vez mais obcecado em voltar pra casa e odiando cada vez mais a magia, o William começou a amar cada vez mais o lugar.
Ele encontrou uma garota, se apaixonou, se casou com ela, teve filhos e passou o negócio da família pra frente. Inclusive, o costume de que os talismãs baseados em pássaros seriam só pra família deles. Eventualmente o portal para o mundo humano foi completado, eu acho que não importa muito se foi o Philip quem fez ele no fim das contas ou não. Mas por algum motivo ele ia usar esse portal pro mal, da mesma forma que ele provavelmente está tentando usar agora no presente. E o William não podia deixar isso acontecer. Então ele provavelmente escondeu a maleta com o portal na casa dele e os dois tiveram algum tipo de embate que acabou levando à morte do William. E séculos depois, com os ossos dele, os outros ingredientes e a ajuda da colecionadora, o Philip conseguiu criar um clone do irmão dele, ou seja, um Green Walker do irmão dele, que é o Hunter. E o que aconteceu com a família do William? Bom, eu acho que já tá claro, mas eu vou dar mais detalhes. Os filhos deles tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, que eventualmente tiveram o Del Cawthorne. Am I too late again? Sim, o pai da Ida. Ele é extremamente parecido tanto com a estátua do William, quanto com o Hunter, quanto com a versão mais velha do Philip. E o talismã dele parece demais o Flapjack. Todas essas revelações sobre o Del aconteceram no mesmo episódio em que as revelações sobre o Philip, e eu não consigo achar que isso seja só coincidência. Então o Del seria um descendente desse William. O Del se casou com a Gwendolyn e teve a Ida e a Lilith. E quando a Ida fugiu de casa, ela tropeçou na maleta que tinha sido escondida ali pelo tataravô dela, William. Hã? E é por isso que a maleta estava escondida ali. É por isso que a tataravó da Gwendolyn fala do Philip como se fosse um cara que ela não tivesse exatamente conhecido. My great-grandmother told me about a human who once lived here, but one day he just vanished. Porque realmente, pra ela, naquela época, aqueles dois humanos eram só dois caras aleatórios. Talvez um deles ela nem soubesse que existia. Porque a Gwendolyn só foi ter contato direto, de fato, com a família dele através do Del. E isso aconteceu gerações depois. E é por isso que o Hunter se parece tanto com a Ida e com o pai dela. E é por isso que ele tem um talismã que é um pássaro, mesmo que a Dana tenha dito que os pássaros são exclusivos dos Cawthorne. Porque ele é um Cawthorne. Não por ser filho da Ida, como eu pensei que era no passado. E sim porque ele é um clone do William Witchbane, que se casou com uma bruxa Cawthorne, que foi quem começou o negócio de talismãs, como a Gwendolyn diz nesse episódio. You know the Cawthorne clan was once known for their talisman-making skills, and Del, whoop, he was the best of them all. E que foi quem criou o Flapjack pra início de conversa. Então, assim, na verdade, o Flapjack teoricamente só voltou pro próprio dono. Depois de tantas teorias meio doidas e bem erradas, eu acho que eu finalmente cheguei numa coisa concreta. Tem muitas evidências dessa vez, e mesmo que não seja 100% isso, eu acho que eu cheguei bem perto. Então, assim, me chamem do que quiserem, mas de doida não, porque dessa vez tem muitos argumentos pra defender o que eu tô defendendo aqui, ok? Mas enfim, me contem o que vocês acham dessa teoria, se vocês têm alguma outra, deixa aqui nos comentários também. Sexta-feira tem vídeo normal aqui no canal. Depois do episódio de sábado que vem a gente descobre se vai ter vídeo extra ou não, ou se vai ser só o vídeo da semana mesmo, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível senador. E a Tio, Biscoito, Atarahane, João e Flávio Barbosa, muito obrigada por serem membros. E se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios de cada nível, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.